Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao Aprendi Online. Na aula de hoje a gente vai aprender a formatação básica do Microsoft Word. Então bora lá, vamos estudar. Bem pessoal, esse aqui é o Microsoft Word 2016. Quando você abrir o programa, ele já vai entrar nessa tela aqui. Nós vamos clicar em documento em branco. Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar uma formatação básica de texto, né? Então eu vou explicar algumas coisas da janela. A gente vai vendo para cada aula algumas informações. A ideia aqui é fazer vídeos curtos para que vocês possam tirar o maior proveito e aí assim aproveitar o máximo que o programa tem e exercitar depois isso em casa. Bem, nessa tela aqui vocês vão reparar o seguinte, que o Microsoft Word ele trabalha com estilo em abas, onde cada aba ele apresenta uma barra de ferramenta totalmente diferente, com conteúdo de relevância para cada coisa que você vai fazer, né? Então a gente vai falando aos pouquinhos de cada uma delas, mas o que interessa para a gente nessa primeira parte é a formatação básica da página inicial. Uma coisa que vocês têm que reparar é que a barra de ferramenta ela é dividida em seções, né? Então você tem aqui, ó, seção área de transferência, você tem essa parte aqui que é a seção fonte, seção parágrafo, seção estilos e seção edição. Uma observação para vocês, pessoal, dependendo do tamanho da sua tela, né, da resolução da sua tela, por exemplo, eu vou diminuir aqui, essas informações podem ficar um pouco menor e dependendo da questão, ela pode até ficar quase que escondida. Por exemplo, no caso aqui da seção edição, aquelas informações, ó, foram escondidas, tá? Então só clicar ali, aqui ela aparece por inteiro. Bem, o que interessa para a gente vai ser exatamente isso aqui. A gente vai falar hoje sobre a seção fonte. Então eu vou colocar aqui um texto breve aqui. Xandoca fala pelos cotovelos. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que levar em consideração que quando você escreve um texto, a primeira coisa que para mim formatar ele, eu tenho que fazer uma seleção de texto. Existem várias formas de seleção de texto, tanto pelo teclado quanto pelo mouse. Por exemplo, se eu quisesse selecionar uma palavra, eu posso clicar 2 vezes. Clique duplo. Se eu quiser selecionar a frase inteira, ou no caso, se fosse um parágrafo, eu clicaria 3 vezes. Posso selecionar também da mesma forma, clicando, segurando e arrastando, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. No caso, se eu quiser selecionar a linha, eu clicaria exatamente nessa área aqui. Repare que a minha setinha ela aponta para o lado direito. Diferentemente, quando eu estou utilizando o mouse, ela aponta sempre para o lado esquerdo. Então, apontou para o lado direito, está no início da linha, cliquei, ele seleciona aquilo ali. Se no caso aqui eu tivesse mais linhas, como é o exemplo aqui, cliquei, segurei o botão, venho arrastando para baixo. Bem, então essa primeira parte é importantíssima, treinem bastante sobre isso. Depois eu vou falar sobre seleção pelo teclado, né? Então eu vou preparar uma aula para isso, para poder exemplificar melhor. E aí é o seguinte, vamos começar a formatação desse texto bem básica. Tá, então vamos aumentar aqui. Botar ela mais aqui em cima para poder ficar mais fácil. Uma vez selecionado, vou selecionar aqui Xandoca. Né? Repara também o seguinte, pessoal, que quando eu seleciono o texto, ele já abre também uma barra de ferramenta, formatação rápida. Ela inclui formatações de quase toda a página inicial, disponível ali para vocês, mas eu vou utilizar a barra de ferramenta lá em cima. Selecionei aqui, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, a caixinha, uma caixa de lista, em que quando eu clico, vou poder escolher uma fonte diferente para o meu texto. O que seria essa fonte? Essa fonte é exatamente a aparência do texto que eu vou utilizar para o meu texto selecionado. Então eu vou selecionar todo ele aqui, para poder ficar um pouquinho mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Então selecionei. Conforme eu for passando o cursor em cima de cada fonte, ele já vai alterando automaticamente. Aquela fonte que eu passar e gostar, opa, gostei dessa aqui, eu vou lá e clico. E ele já aplica para mim.
Ah, não gostei da fonte. Volto lá em cima e escolho uma outra fonte qualquer. Então essa aqui, fonte. Lembra o seguinte, a fonte, pessoal, quando a gente fala assim, formatar fonte, né, significa que a gente vai alterar a aparência do texto. Fonte, nesse caso aqui, ela trata exatamente da aparência do texto. Então, no caso aqui, formatação de texto, formatar fonte, ou seja, alterar a aparência da fonte. Então, já troquei aqui a aparência. Não gostei, vou lá, clico de novo. Lembra que na minha caixa de lista, você tem aqui muito mais do que isso aqui. Então, você utiliza a rodinha do mouse, né, a gente chama ela de scroll, ou você pode utilizar essa barrinha aqui, ó, tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo para você correr a sua lista e poder escolher aquela opção. Então eu vou chegar aqui, vou escolher uma outra fonte aqui, cliquei, pronto, escolhi. Eu posso vir aqui do lado, na caixa de lista, tamanho da fonte. Vou poder escolher uma fonte qualquer, onde ele vai me dar aqui alguns números pré-definidos, onde eu vou poder utilizar. Ah, point, legal. Só tem isso? Não, não tem só isso. Apesar de ele mostrar algumas características que tem da fonte em alguns números específicos, eu posso trabalhar com números intermediários. De que maneira? Vou clicar na minha caixa de lista, vou apagar o valor, por exemplo, eu coloquei ali 20, então de 20 vai para 22, eu quero usar 21, então digito 21 e teclo Enter. Então ele passa a ter esse novo número. Mesma coisa aqui, por exemplo, cheguei aqui, ó, 36. Ah, 36 ficou grande. E se eu botar 30, será que fica legal? Então, ó, 30, Enter. Então não é 28 e não é 36, é um valor 30. Então você tem essa possibilidade também. No caso aqui nós temos aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Ela é a mesma característica aqui. O que acontece aqui? Eu posso, a cada clique, aumentar esse valor ou diminuir esse valor. É uma forma que você tem rapidamente de alterar o tamanho, e em vez de você estar preocupado com o número que aparece aqui para o tamanho da fonte, que é determinado em pontos, você olha visualmente, né, você consegue alterar visualmente pelo valor que você quer. Ah, eu acho que é assim, um pouquinho, assim tá bom, gostei. Então beleza, então você pode manter aquilo ali. Uma outra questão seria maiúsculas e minúsculas. Isso aqui permite que eu transforme os meus caracteres de minúsculo para maiúsculo e vice-versa. Quando eu clico aqui nessa caixinha aqui, ele vai me dar algumas opções. Então, primeira letra da frase em maiúscula já está. Então você vê, quando a gente escreve, mesmo escrevendo em minúsculo, o próprio Microsoft Word sugere a alteração para essa letra maiúscula. Mas eu posso alterar. Por exemplo, eu quero botar tudo em minúsculo. Não gostei. Ah, eu preciso colocar tudo em maiúsculo. Então tá tudo em em caixa alta, letra maiúscula. Ah, eu posso chegar aqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula. Na verdade não é cada palavra, mas cada primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E eu posso inverter, ou seja, alternar maiúscula para minúscula e vice-versa, ou seja, todo caractere que tiver em maiúsculo passa a ser minúsculo e todo caractere que tiver em minúsculo passa a ser maiúsculo. Então vou voltar aqui para o padrão, tá legal? Vamos para a parte de baixo. Nós temos o N, que seria negrito. Negrito ele vai deixar a letra mais grossa, mais espessa. Algumas fontes ela já é o formato de negrito, então pode ser que ela não apareça. Por exemplo, no caso aqui dessa que eu coloquei, ó, eu ativei ela, né, você vê pelo fundo dela está ativada, apertei e desativei, mas não alterou nada. Então vou escolher uma outra fonte. Pode ser essa aqui. Aqui, ó. Selecionei aqui, ó, Xandoca e negrito. Então você pode reparar que a letra aqui ela ficou mais grossa, mais espessa, para dar um destaque maior em relação à outra parte do texto. Posso pegar aqui, ó, vou selecionar mais uma palavra aqui. Negrito seria a inclinação do texto.
Uma outra forma de você dar o destaque, tá faltando um S aqui, né, galera? Pelos cotovelos. Selecionei aqui, vou em sublinhado. Então ele coloca um sublinhado ali para mim. Pessoal, tá aparecendo essas linhas tremidas aqui, vermelha, azul. Mais lá pra frente eu vou explicar isso aí na questão de ortografia e gramática, tá bom? Então não se preocupem com isso. A gente vai sanar essa dúvida um pouquinho mais à frente, tá? Que é um assunto que a gente não vai entrar agora. Uma diferença aqui no sublinhado é que eu posso escolher um sublinhado diferente para poder ser utilizado. Uma linha simples, uma linha dupla, uma linha mais grossa, uma linha pontilhada, não importa, você pode escolher ali o formato que você quer. Além de você escolher o formato, você também pode escolher a cor do sublinhado, onde ele vai ficar diferente da cor do texto. Então você também tem a possibilidade de colocar o texto numa cor e o sublinhado em outra. Vou selecionar aqui, passa para a próxima ferramenta, que seria o taxado. O taxado, pessoal, ele vai colocar uma linha no meio da palavra. Às vezes a gente quer colocar assim, você está montando uma apostila, você está montando uma prova, você está montando, sei lá, alguma coisa que você queira montar e você escreveu alguma coisa e você quer que a pessoa entenda que aquilo ali é errado. Então essa linha no meio é para dar o sentido que ali tem um erro, seja ortográfico, seja gramatical, ou até a sentença esteja errada de acordo com o que você queira. Então serve para isso. Mesma coisa, se você quiser desativar, selecionado, clicou, desativou. Nesse caso aqui, essas próximas duas ferramentas são chamadas de subscrito e sobrescrito. O que acontece aqui? Vamos lá. Digamos que eu digitei aqui. Aqui, né? E vou dar um espaço aqui, vou fazer isso aqui. No caso aqui, eu tenho aqui H2O, mas para que ele se torne realmente a fórmula química da água, eu teria que selecionar somente o 2 e vir aqui, ó, subscrito. Ele vai colocar a linha, o caractere ou os caracteres num valor de tamanho menor, e vai colocar ele um pouquinho abaixo da linha. Então eu consigo criar as fórmulas químicas com esse subscrito. Por exemplo, no caso aqui, 210. Digamos que eu quisesse assim, que fosse 2 elevado à 10ª potência. Então selecionei o 10, vim aqui no sobrescrito e aí eu clico. E aí lá eu estou com 2 elevado à 10ª potência. Próxima ferramenta, nós temos aqui efeitos de texto e tipografia. Na verdade, isso aqui já é uma formatação pré-definida. Às vezes, para a gente poupar tempo, a gente quer colocar uma formatação, não quer se preocupar em estar escolhendo cor, tamanho e tudo mais. Eu venho aqui, seleciono o texto, aqui na opção, e escolho um desses formatos. Aí ele já me dá alguns formatos aqui. Isso aqui tudo é personalizável. Isso aqui tudo pode ser alterado, tanto as cores, tá? Não vou abordar isso, porque isso é uma aula um pouco mais avançada. A ideia aqui é pegar essa primeira parte desse primeiro básico. Então o que acontece aqui? Eu posso escolher qualquer uma. Você vê que eu vou passando o cursor, o texto aqui atrás, a palavra já vai sendo alterada. Então, ó, gostei, cliquei. Tem outras opções. Você pode alterar o contorno, a sombra, reflexo, brilho. A gente vai abordar isso um pouquinho mais à frente. Legal? É mais para que vocês entendam o que é. Já tem uma opção melhor, uma variedade melhor de opções para vocês trabalharem. Esse aqui, pessoal, o pessoal confunde muito esse com esse. Esse aqui é chamada cor realce de texto e esse aqui é a cor do texto, cor da fonte. A diferença básica entre eles é o seguinte: a cor realce de texto ele vai abordar exatamente como se fosse uma caneta marca texto. Por exemplo, deixa eu botar aqui embaixo. Então, digamos aqui, eu tenho um texto, né, não importa qual seria o texto,
né? E aí digamos que eu quisesse pegar algumas partes desse texto e grifar, como se fosse a caneta igual a gente grifa no livro. O que eu vou fazer aqui? Tem duas formas de trabalhar aqui. Eu posso estar selecionando diretamente a parte que eu quero, venho na caneta marca-texto e escolho a cor. Selecionei, vou lá, escolho a cor. Então essa é uma forma que você tem. Para você tirar, selecionou, vá lá e clica aqui, ó, sem cores. Ó. Selecionei, sem cores. A segunda forma é o seguinte, eu não preciso selecionar, eu vou lá, eu ativo lá a cor que eu quero. Você já vai reparar que meu cursor ele já modificou. E aí eu vou clicar, segurar e arrastar como se estivesse grifando realmente. Toda vez que eu soltar o mouse, ele já vai marcando o texto. Igual a caneta marca texto. Se eu quiser tirar, é só eu pegar aqui e passar por cima de onde eu tinha marcado. Você vê que a caneta ainda está ativa, né? Então, para que não aconteça nada, eu vou lá e vou desativar ela. Então ele voltou a ser uma seleção normal. Nesse caso aqui, no caso da formatação da fonte, né, a cor do texto, da fonte do texto, eu vou ter que selecionar e vou escolher exatamente a cor que eu vou utilizar para o texto. Dessa forma, tá vendo? Então posso marcar, ó. Não importa a seleção que eu fizer, escolho aqui na setinha, abrir o painel de cores e vou utilizar. Uma observação, mas só tem essas coisas, eu queria uma cor diferente, eu queria uma cor mais clara, uma cor mais escura, tá vendo aqui, ó, mais cores? Clicou, ele vai abrir um painelzinho de cores, onde a gente tem tipo uma colmeia, com várias tonalidades de cores, mas mesmo assim, se você não estiver satisfeito com essa opção, você vai clicar em personalizar. Nessa matiz de cores você vai poder escolher aqui exatamente a cor que você quer, o tom que você quer, e aqui nesse pontinho aqui do lado você vai utilizar com ela mais escura ou mais clara, indo para preto ou indo para branco, ou a cor propriamente dita se ela estiver aqui no meio. É isso aí, pessoal. Próxima aula nós vamos falar de parágrafo e depois estilo, depois edição. E aí, pessoal, gostaram? Se gostou, aqui embaixo nos comentários coloca aí o assunto que você vai querer para as próximas aulas, que a gente já vai pensando, vai montando o roteiro, beleza? E se gostou novamente, clica no like, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!